Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, dando continuidade aqui ao nosso Odonto Rock, né? CIOSP 2024. Estou aqui com três grandes amigos e grandes personalidades da odontologia aqui. Adriano Zapata, que acho que conhecido por muita gente. Cláudio Sato, né? O nome por si só já fala bastante. E aqui a Átila Freitas do meu lado. E assim, a ideia aqui é continuar esse bate-papo, levando informação para vocês, além de toda a expertise das especialidades que eles atuam aqui, um pouco também de informação do que a gente tem de preocupação com odontologia, como é que a gente enxerga a odontologia hoje, e trazendo temas aí que eu acho que fazem não a gente só crescer profissionalmente do ponto de vista de conhecimento técnico, mas também abrir um olhar aqui para o que está acontecendo na odontologia, nos tratamentos, no posicionamento como promotor de saúde, não só como um fazedor de sorrisos, né, vamos dizer assim, mas um cara que está preocupado com a sua saúde, e o ser humano é o nosso bem final, que é o nosso desejo é levar o melhor para ele. E eu queria introduzir aqui, como eu já fiz nas outras oportunidades aqui, trazer aqui para os nossos amigos o seguinte. A gente verificou que, diferentemente, e eu me sinto muito confortável em falar isso, porque eu sou de uma geração bem mais antiga, né? Então eu vivenciei aqui coisas da odontologia no passado e a gente passou por uma série de mudanças muito importantes, né? Não só na odontologia, mas na cultura, na música. Só que antes a gente tinha ciclos, né? Muito claro, se você determinar de 10 em 10 anos, né? Eu brinco que veio os Beatles, eram os Beatles, Woodstock, os hippies, depois veio o João Travolta com a discoteca, mas levou 10 anos, né? De 70 para 80. Agora a gente compra o celular esse ano, o ano que vem o celular novo já está 20 vezes mais moderno do que a gente comprou ano passado. E isso vale para tudo, e acho que tem seus pontos. A comunicação é uma coisa que hoje é uma facilidade que nós não tínhamos. Essa capacidade da gente estar aqui conversando e transmitir conhecimento para as pessoas não existia. Você tem conhecimento aberto hoje de forma muito recorrente, às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins, né? Você precisa tomar cuidado com isso. Mas assim, de uma certa forma, toda essa evolução, ela traz uma reflexão para a gente do ponto de vista comportamental que afeta todos nós, seja como indivíduo ou como profissional de saúde. E eu vejo hoje que dessas mudanças houve muita alteração, seja no comportamento das pessoas, sobre alimentação, costumes, interação com práticas esportivas, ou mesmo a relação com o trabalho. A pandemia trouxe um quadro bastante interessante nesse sentido, que houve praticamente um rompimento de 2 anos de relações entre as pessoas. Só deve ter afetado muito as crianças nesse período que necessitavam dessa socialização, né, que faz parte do crescimento. E a gente enxerga hoje um fenômeno, pelo menos eu tenho visto isso, que os nossos pacientes hoje, e de maneira até muito cedo, eles estão vindo com alguns sintomas ou algumas manifestações que não ocorriam antigamente e com uma frequência maior, né? Isso tem trazido uma preocupação no sentido de que a gente tem o nosso trabalho, desenvolve o nosso trabalho, mas eu vou usar um exemplo que eu já usei anteriormente, mas eu gosto. Nós fizemos um esforço muito grande para nos tornarmos artistas, né, da odontologia, dentro das nossas especialidades, e somos os melhores arquitetos, os melhores pintores, os melhores artistas, né, de forma geral. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque ao construir uma casa com melhor design, melhores materiais, com todo o conhecimento nosso, a gente pode estar construindo essa casa num terreno que está sofrendo agora um tipo de colapso que não existia antigamente. Isso pode comprometer muito, e aí é o que eu chamo a atenção e puxo um bate-papo aqui, talvez de chamar a atenção para um pouco dessa visão, né, de que o nosso paciente hoje, ele não ou ele está exacerbando coisas que não exacerbavam no sentido, e hoje você tem reabilitação oral sendo feita, por exemplo, em pessoas muito jovens que precisam passar por isso, que não vai ser a primeira,
ele é um sujeito que vai passar por outras experiências muito mais cedo do que ocorria, né? E isso ocorre por disfunções várias, como utilização de medicamento, tratamentos de longevidade, medicação, alimentação, que tem causado, a gente vê aí, desmineralização dentária, a acidez na boca causando problemas sérios, a perda de salivação, xerostomia, decorrentes muito de uma questão até multiprofissional, multifatorial, que não é uma coisa que só a gente vai resolver. Mas a gente tem uma obrigação de analisar isso com cuidado e usar o que a gente tem de conhecimento e dividir até às vezes com outros profissionais para saber como é que a gente tem o melhor diagnóstico, o melhor prognóstico e a maior longevidade daquilo que a gente vai fazer com o maior empenho e carinho, né? Então é um pouquinho dessa provocação e aí a gente vai tomando um vinhozinho aqui, dentro do espírito do rock and roll. É isso aí. Que você dá a largada aí? Abrange muito do que eu pratico no meu dia a dia na odontologia. Não sei se os microfones estão funcionando bem, estou sem retorno. Tá legal, né? Perfeito, mais próximo, perfeito. Eu falo que isso representa muito do que eu pratico no meu dia a dia dentro da minha odontologia. Como eu sempre gosto de enfatizar para os meus alunos, a anamnese, conhecer o paciente, saber o que está acontecendo é o mais importante. Principalmente por eu trabalhar na área de periodontia, que é uma área cirúrgica, periodontia, implantodontia, eu tenho que trabalhar com uma anamnese muito bem definida, porque eu vou ter que, nesse planejamento cirúrgico, saber qual é o melhor momento da cirurgia, qual é o melhor sal anestésico que eu vou utilizar, como que eu vou fazer essa cirurgia com todas as ferramentas, porque eu não posso me dar ao luxo de parar um procedimento no meio do caminho e está faltando um detalhe. Então eu falo que o básico dentro da periodontia é que faz a diferença para que qualquer tratamento, para fazer com que aquele paciente tenha uma previsibilidade. Eu sempre gosto de comentar que essa primeira consulta minha, ela precisa ser muito bem desenhada e com um tempo um pouquinho maior para eu conhecer esse paciente. Sem dúvida. Então eu falo que cada vez mais, como você mencionou, eles têm um pequeno detalhe, tomam um remédio. Eu falo que pós-pandemia, quem está normal é mentiroso. É verdade. Porque Hoje todo mundo tem tem um detalhezinho. Então eu falo que nós temos que ter essa consciência. Estamos trabalhando com o ser humano, reabilitando, transformando sorrisos. Mas eu sempre gosto de comentar. Tudo tem um belo planejamento e eu falo que não é um ônus e um bônus. É sim um planejamento e o seu limite para poder devolver. É muito comum os alunos ou os pacientes me perguntarem, quando estão diante de uma recessão gengival, qual é a melhor conduta? Se eu restauro ou se eu faço um recobrimento radicular? E aí nós vamos trabalhar na base disso. Por quê? Na maioria das vezes, eu necessito de fazer um tratamento em conjunto. Eu preciso ligar para o professor Cláudio, preciso ligar para o professor Adriano para poder fazer um planejamento da parte da dentística, porque aquilo que nós vamos fazer não é igual àquela estrutura perfeita que Deus deu, só que o seu organismo foi lá e degradou. Isso aí. E aí você vai fazer um trabalho em cima daquilo ali. Será que o seu organismo não vai degradar muito mais rápido? Perfeito. E aí você vai colocar uma restauração XYD, estou com os dois professores de referência aqui, podem falar muito melhor. E aí aquela restauração fale. Por quê? Foi a técnica? Não. Foi a anamnese. Sem dúvida. Você não perguntou que remedinho você toma todos os dias. Ah, eu não tomo nada, só tomo um remédio para dormir. Então me diga o nome desse remédio. Sim. Então tá bom. Esse é um ansiolítico, né? Eu estou fazendo 2 anos, passou a pandemia e eu comecei. Então, cada vez mais temos que trabalhar Detalhes pequenos que às vezes podem mudar totalmente o prognóstico. Totalmente o prognóstico, o seu planejamento Sem dúvida. clínico e financeiro. Sim. Porque você vai planejar um tratamento e às vezes a pessoa precisa de um tratamento muito maior do que um simples tratamento de uma restauração classe 5. Perfeito. Ou de um recobrimento radicular. Eu preciso fazer primeiro uma interação com um nutricionista. Hoje eu falo que as pessoas têm aquele hábito de, dentro do meu convívio social, eu tenho muito disso, eu sou esportista, então os ciclistas têm a mania dos repositores hidroeletrolíticos, Sim. que são delicadíssimos, e eu
falo que às vezes a pessoa não sabe nem tomar, porque toma um monte de Gatorade, não toma uma água para poder neutralizar a ação desse pH e às vezes acha que está dentro do seu limite. Então eu falo que cada vez mais, e fico preocupado porque esse momento não é único e exclusivo da odontologia, são de todas as profissões, né? Recentemente passei por uma experiência onde o médico não sabia, estava sendo indagado pela enfermeira do que fazer de medicação, sendo que a enfermeira sabia mais que ele. Então eu falo complicado. que aí você olha lá, não vou citar o nome por ética da faculdade, aí você vê, deve ser da primeira, segunda turma, né? Então, aí você fala, desculpa, então vou fazer alguma coisa diferente, vou procurar uma outra ajuda, porque você sabe que às vezes eles são limitados. Sim. E aí eu, cada vez mais dentro da universidade onde eu trabalho, eu falo que você tem que se formar cirurgião dentista. Eu não admito hoje uma pessoa mesmo fazendo harmonização orofacial, mesmo fazendo só ortodontia, ela tem que saber fazer o básico da odontologia. Lógico. Eu acho que ela tem que saber fazer, no mínimo, tirar uma dor de um paciente, fazer um bom diagnóstico, porque isso é a anamnese, o básico de qualquer profissão. E a gente fica preocupado porque tivemos esse gap aí. Sim. E vamos ver o que vai dar, né? E é interessante isso que você está falando, porque assim, eu tive também a felicidade de poder lecionar, né, na faculdade, já faz um tempinho, mas assim, a gente sabe muito bem que a carga horária destinada à formação de um cirurgião dentista é muito pequena. Está diminuindo. E Cada vez só menor, piora. né? Cada vez Se na minha menor. época era ruim, agora deve estar pior. Então assim, é muito difícil você, durante esse período, conseguir formar o indivíduo com uma qualificação Impossível. importante. Aí que eu digo assim, que tem as coisas boas. Na minha época, você tinha que ir para a biblioteca. Estudar. E eu ficava enchendo o saco de professor. Eu posso auxiliar o senhor aí para ver? E ficava ouvindo o cara falar, como é que o cara fazia, que era para poder. Aprender mesmo. Pegar o mínimo. Hoje você tem um monte de coisas. O acesso à Boa, informação a informação está está muito fácil. Então o dentista ele precisa entender que assim, e nesta linha, por isso que eu digo, você se formou, amplia o seu conhecimento geral, De todas o que não especialidades. impede de você depois querer se especificar. Mas você precisa do geral. O que às vezes ocorre, o cara sai com pouco conhecimento e já quer ir para a especificidade. Tá certo? E às vezes para uma especificidade que depende muito do geral. Do A básico. periodontia, para mim, é a mais complicada das especialidades odontológicas. Porque ela é a que mais sofre reflexo imediato. Seja de problema sistêmico, seja de alteração bucal. E fator local. Ali, vamos dizer assim, é a barreira onde tudo começa a sinalizar, pelo menos. Aí pro vinagre. Entendeu? E você tem coisas que são interações, essa questão do conhecimento é importante. Hoje você sabe, porque às vezes é uma pergunta. Entrou imagina uma diabética. Aí você fala assim, você é diabética? Estou grávida. E está com uma baita periodontite. A chance dessa mulher ter um prematuro É muito grande. é muito grande. Quer dizer, são 3 perguntas que você faz. Uma é clínica, né? Você é diabético? Sou. Você está grávida? Tô. Deixa eu ver. Está sangrando? Pelo amor de Deus, vamos cuidar disso aqui, porque você vai ter um problema com o seu bebê. Olha a volta que deu. Né? Então, assim, por isso que eu acho que é legal esse tipo de coisa, porque, de novo, nós estamos no meio de um congresso, está trazendo tecnologia e tudo mais tal, mas assim, tem alguns conceitos que é muito importante a gente salientar. Então, eu acho que essa é a provocação, e eu acho que a periodontia, para mim, sempre foi, e o que eu respeito muito, porque eu sou protesista, e existia uma briga muito grande, porque os periodontistas sempre achavam que os protesistas eram os matadores de gengiva. Mas a gente estava falando outra coisa, né, que esse negócio de avanço, e que também tem a ver com preservação. Hoje a gente estava discutindo o preparo. Pô, eu era professor depois, na época do preparo, eu lembro que a gente passava para os alunos e falava assim, desgasta mais. Desgasta mais. Hoje é desgasta menos. Hoje é desgasta menos. Desgasta menos. Não desgasta. Usa uma broca bem fininha. Dá polimento, você acabar menos. entendeu?
O conceito mudou, porque é da preservação. A gente muda para preservar e não muda para destruir, né? Sim, Então sim. acho que uma coisa provoca a outra, mas desculpa por você falou. Não, você tinha comentado do. Não, eu até comentei que o acesso à informação está mais fácil, mas também para desinformação. Ah, é que tem de tudo, né? Exatamente, né? Esses dias uma paciente me veio no consultório e falou, eu vi lá um creme dental à base de carvão, eu comprei porque achei o máximo, mas não deu nenhum resultado. Por quê, né? Você vê que nós estamos sendo banhados por muita coisa, porque o acesso está fácil, então a mídia se aproveita e divulga coisas milagrosas, e eu acho que eu assim como o Adriano, o Lati, você também, nós vivemos uma época onde nós somente consumíamos a partir do momento que um profissional de respeito indicava. Isso aí. Né? Isso aí. Hoje não. Hoje você... legal, vou comprar. Ele entra no Instagram, ele vê Aí o cara ele acha compra. que é daquele jeito. compra de Aí o cara- impulso, né? Compra de impulso. Compra de impulso, testa aí, estraga os dentes, aí quer que a gente faça Não é os só milagres. isso. Eu acho que assim, os tratamentos que são feitos, os pacientes estão nessa também. Por exemplo, Mas o cara, ele faz um tratamento porque ele viu no Instagram Isso aí, e ele não aí. tem comprovação nenhuma e ele vai lá e simplesmente faz aquilo porque ele viu e achou bonito, sendo que ele mal sabe o dano que está sendo causado muitas vezes por ele. E tá perfeito. E muitas vezes o profissional que está fazendo, ele é tão despreparado, Quanto infelizmente, isso aí. desinformado, que ele faz um tratamento que vai causar um dano para aquele paciente Isso. sem saber. E na boa que ele tá intenção, fazendo às na boa vezes. intenção, porque, assim, Não é leviano. Eu acredito, e a gente tem contato com alunos e a gente pega muito esse informado. Eu não acredito que nenhum dentista saia de manhã de casa. Ah, e fala vou fazer assim, eu mal pro pra meu alguém, consultório vou destruir a boca e de alguém. Eu vou fazer Não. uma faceta mal feita, Não. com excesso. Ninguém faz isso. não é leviano. Não é leviano. É a falta de conhecimento de Perfeito. preparo, que foi o que a gente comentou. Você comentou. A graduação hoje é metade do curso de graduação. Como é que você faz? Antigamente eram 5 anos Sim. integral. Hoje Sim. o cara faz 4 4 anos, anos, meio período. É metade do curso. É isso aí. E naquela época já não era possível E você já era formar. possível, é metade do curso. E o cara sai despreparado. E aí o paciente vê aquilo despreparado e E- acha que é daquele jeito. É. E o cara faz um curso de 2 dias e acha, E que, vai acho que vai fazer. E Que esse é um ciclo. é o ciclo É um que, ciclo. que é ruim. Agora, eu acho que isso, é assim, e tá perfeito, mas é muito, por isso que eu acho, eu provoco assim. Esta questão cabe muito também, eu estou fazendo uma autocrítica a nós, Sim. porque a nossa obrigação era de individualmente levar informação para esse cara, por isso que eu puxei assim. O cara, a gente fica meio naquela obrigação que está dentro do consultório. Ele saiu do consultório, parece que a gente cumpriu a nossa função. Não, a gente tinha que alertar os pacientes, olha, cuidado com isso. Olha, você não pode usar esse negócio aqui. Você, olha, se você encontrar, se você for procurar uma coisa, use este aqui. Nós não temos esse hábito, entendeu? E aí, não tendo o hábito de tornar o percursor de orientação, o mercado vai tomar conta. E o mercado muitas vezes ele quer vender. É, mas é isso que eu tô falando. Uma vez o Cláudio estava dando uma aula de clareamento, não sei se você lembra, ele mostrou lá, entrou no Mercado Livre, e lá era um gel, né? E assim, o número de vendas daquele gel Era lá uma que não tinha maluquice. comprovação nenhuma. É. Sim, milhares de vendas Nós que fizemos a causou um conta, lucro lembra que nós absurdo. fizemos a conta? Foi? Fizemos a Fizemos conta a na conta, hora. tinha ganho não sei quantos milhões ali com a venda, sem comprovação nenhuma. Mas assim, isso é o dia inteiro. e extrapola isso. Se você colocar isso aqui, eu não vou falar, pegar um jogador Sim. e o cara aparecer na televisão. Cara, é assim, vai todo mundo fazer, Porque porque ele eu. tá falando. E Mas assim, você sabe o que é o curioso? Chega lá, gente, pautado em ciência, você vai explicar. é, E muitas vezes nós saímos até com errado. é, Porque fala assim, o cara só vive em ambiente científico, É. não sabe o que é clínica. é. Eu constantemente uso isso, sendo que nós estamos pautados por ciência. Sim, Eu sou professor, já fui professor de faculdade também, tem mestrado, doutorado, a gente viveu a vida acadêmica. Sim, lá, sim. né? A gente sabe que você tem que consultar a ciência. lógico. Então, muitas vezes você vai consultar a ciência, vai defender com ciência e você é taxado como louco. E quem tá certo é o cara que não tem ciência, mas por quê? Tá vendendo um produto que tá fazendo fama, que é o que o Adriano falou, que tá bem divulgado em mídia. A Né? gente Então, está vivendo um mundo tão é maluco tão invertido que isso me preocupa. que não precisa ter mais base, né? Não É. precisa ter mais uma base. Onde você fala, se você tiver um bom marketing com aquilo, É vira isso uma aí, verdade. é isso aí, é isso aí.
A verdade não precisa ter mais uma comprovação. A mentira bem contada vira verdade. Vira verdade. E o final da linha, que é o paciente, é esse que sofre, que ele vai ser o cara que vai ser impactado aquela história que não é verdadeira, mas que você acredita que hoje é verdadeira. Tá complicado a situação. Eu acho que, por isso que eu acho que assim, todo espaço que a gente tem, e aí eu acho legal a gente estar conversando aqui, é tentar trazer, levantar isso. Tudo bem, eu digo assim, são lutas que a gente vai ter que ter a vida inteira. E a gente passa isso em todos os ambientes, tá certo? Acho que todos nós aqui, seja com filhos e tudo mais e tal, porque a gente não vive numa bolha. A gente tem que conviver com todo Vou mundo. contar uma história curiosa que tem até a ver com os produtos aqui da empresa. A minha noiva, ela atendeu ela mexe com a litose, né? Sim. Então ela indicou os produtos Aldomed. E aí o paciente falou assim, eu comprei lá, tá, gostei. Alguns eu sinto que não tem aquela refrescância do creme Colgate. Né? Desculpa falar. E aí eu passei no outro dentista, eles falou que tem que ter essa refrescância que dá limpeza na boca. Eu falei, não, peraí. Olha a ciência, olha esse produto, olha o produto, a história do Aldomed. É um produto de qualidade, tem ciência atrás disso, né? Então, assim, até você explicar direitinho, É complicado. né? Porque uma empresa grande, com uma outra lá, famosa, mas tem um produto de excelência que é o Aldomed lá. E às vezes é difícil do paciente Sim. aceitar isso, E né? você sabe que esse negócio do taste é uma coisa maluca. Que é muito complicado. Dá pra Porque agradar todo mundo, né? assim, um grande problema que ocorreu com o produto não tem gosto. E aí? Porque- A função dele não é ter gosto, né? A doutora Olinda, que na verdade, assim, eu gosto de falar, e isso eu acho super importante, que desenvolveu a formulação química de Bauru, uma dentista, quer dizer, bioquímica, pô, foi aqui no Brasil, a base de oxigênio. Ciência, aqui dentro. Fazer ciência nesse país, ser cientista aqui precisa ter, assim, qualquer um, olha, não. tem que ter, assim, desprendimento total. Pô, a base de oxigênio, um negócio que você, né? E ela falava uma coisa, especialista em halitose. Eu uso ela como referência porque, assim, se tem alguém que no mundo conhece a halitose melhor que ninguém, é essa mulher. E ela falava isso aqui que era muito interessante. Quando o paciente falava para ela assim, olha, eu tenho mau hálito, né, só para ficar mais claro. Pô, não é legal usar uma coisa assim forte, tal, um Halls, não sei o que, não sei o que lá. Ela falava assim, olha, pensa no seguinte, você conhece alguém que tem um CC muito forte? Muito forte. Aquele fedido mesmo. Pede para ele espirrar bastante perfume, bem forte. E cheira daqui a 15 minutos o cidadão, vê se ele ficou perfumado. Ela fazia uma brincadeira que ela falou assim, que quem usava, que a gente chama de mascarador de hálito. O cara coloca, porque no primeiro momento você tem a essência muito forte, seja lá do que for, e é um mascarador de hálito. Ela falava assim, eu dava risada, e desculpa a expressão, mas ela falava assim, você vai ficar com cheiro de cocô mentolado depois. Então, assim, essas questões são paradigmas que a gente tem que quebrar, e aí é que eu digo, e aí tem algumas analogias que eu faço, né? Até o produto é transparente, né? Que é para ver que não tem cor, tal. E a ideia de não ter cor, não ter cheiro, não ter gosto, é mostrar que a coisa mais pura que a gente tem, teoricamente a gente pode ter, é a água. Porque o ar, ele é contaminado, não tem jeito. Seja lá na Antártica, onde for, ele tem um grau de contaminação. Mas a água, se tiver cor, se tiver cheiro, se tiver gosto, ela não é pura, né? Mas é um conceito que foi vendido desta questão do taste. Não, né? mas resumindo, assim, depois a paciente sentiu o efeito, a eficácia. E falou assim, nossa, não imaginava que um creme como esse ia funcionar. E ficou feliz da vida, né? Mas Ela mesmo, com a própria experiência, quebrou esse conceito de ter o hálito, o refrescante, aquela coisa. Não. Ela, com o uso do produto, ela acabou tendo essa experiência aí comprovada. Então, ficou tudo bem. Mas eu tô relatando isso, né? Sim. Como uma empresa grande, com uma mídia toda. Com certeza, com certeza. Acaba vendendo uma coisa. Eu acho que assim, o caminho que a gente entende, e acho que assim, esse é um posicionamento da KG,
de muitos anos, que é uma outra linha de produto. Qual é o formador de opinião que a KG que importa do posicionamento dela? É hoje o profissional diferenciado. Então, ela entende que a convivência com vocês e o relacionamento com vocês importa porque ela tem uma questão de qualidade a ser colocada na mesa. E é uma das maneiras de se criar credibilidade é você tendo pessoas que têm credibilidade. É um processo que não é longo. E também é atacada por um monte de circunstâncias comerciais que ferem essa questão. E aí vai um pouco daquilo que você estava falando. Hoje você já tem um problema de formação pequeno. O cara busca informação no lugar errado. E aí o imediatismo, que eu acho que é outra questão. Eu acho que eu posso falar pelos 4. Foi fácil? Vocês não ralaram nada? É fácil. É. Julgar o Vocês não ralaram. Vocês fácil, chegaram né? rápido onde vocês estão? Demora, né? Entendeu? É uma construção, gente. Eu não sei essa curva, maluquice né? de. Entendeu? Até porque, assim, existe pra mim uma máxima. Aquilo que vem rápido vai embora rápido. Meu pai fala sempre isso. Não tem jeito. Consolidar um nome, Muito um difícil. posicionamento, é uma construção. E outra, ainda que você vive numa linha tênue, que é o seguinte: você leva a vida inteira para construir uma reputação nas suas atitudes. Uma que foi errada, você perdeu todo o histórico passado. É um vacilo e acabou tudo. E o que eu acho importante em tudo isso, como dentista, eu falo assim, de vez em quando eu tenho umas coisas que eu queria muito ajudar os nossos colegas em umas coisas. A parte técnica, ela é muito importante, muito. Mas é seu. É a sua satisfação pessoal de ser um profissional melhor. Quando você termina de fazer um preparo, quando você termina de fazer uma cirurgia, adianta você pôr o espelho pro cara, olha os pontos que eu dei. Quem vai entender? Quantas vezes eu ouço isso? Você tá falando que tá lindo, mas cadê o lindo aqui? Eu não tô vendo. Tá certo? Tá tudo costurado. Então, assim, é uma satisfação pessoal, um bom preparo, uma boa reabilitação. Tudo bem que no final do trabalho, esteticamente, tem essa valorização. Mas perto do que você fez e colocou de conhecimento ali técnico, tá certo? E o cara, a princípio, até de uma certa forma, dependendo do bom proteto que ele tem, se ele preparar tudo errado, não sei o que lá, ele até dá um sorriso bonito. Vai durar 6 meses, que aquela turma vai despencar. Sim. Mas o problema não é o resultado imediato, é o A longo prazo. Braço. E aí eu falo assim, aonde eu mais acho que eu ganhei paciente, ou eu fiz menos odontologia. Sim, menos é mais. É o cuidar, é a preocupação do cara, saber se o cara fez isso. Pô, você tá com pouca saliva. É o domínio sobre o conhecimento onde você vai fazer a diferença do outro. Exatamente. É o paciente, por exemplo, o paciente que chega para reabilitar, você só reabilita e não viu a causa. É Agora, isso que eu tô o cara falando. tem- Você ficar causou preocupado aquela com ele, reabilitação. pô, você tá tomando remédio, cara, olha, você precisa tomar cuidado por causa disso, disso, disso. O cara vai falar, pô, esse comenta com o amigo. Eu fui no dentista lá, meu, falou que eu tô com a minha salivação assim, e que o pH vai mudar, eu vou ter problema de cárie de colo. O outro falou, meu dentista nunca falou isso aí pra mim. Não, eu vou lá nesse aí. Eu tenho bruxismo, por que está causando? Isso. É estresse. Você precisa de um psicólogo, não é só o dentista, não é verdade? Entendeu? Você E tem uma erosão ácida, como é exatamente. que você vai tratar? Você está dando um gastro, não é só. Estou preocupado com a sua saúde em geral, não só com fazer o meu trabalho e te mandar Exatamente. embora. É o tal do- e daqui a um tempo você volta com o mesmo problema. O Eduardo, o esposo da Maria Cecília, eu gosto muito do termo que ele usa, que ele fala assim, cara, a gente tem que ser promotor de saúde. Sim. Sim. Nós não Saúde podemos só... geral, né? Né? E, pô, no caso do periodontista, eu fiz um trabalho, isso aí, vou ficar o dia inteiro aqui. Mas assim, esse negócio da associação do estilo de vida e o que repercute no nosso trabalho, eu fiz um trabalho lá, até foi interessante que no passado, no outro videocast que a gente fez, eu fiz um estudo, levantamento, por causa que eu levei os produtos no hospital, para mim era a área mais crítica e mais exigente que ali. Eu tinha que provar que o negócio carente, era. né? Não, e você não entra se não tiver trabalho científico, porque
Eles têm um conceito até pelo risco, né? De dar. E eu fiz um estudo sobre doenças bucais que causavam problema sistêmico e doenças sistêmicas que causavam problema bucal. Cara, hoje tem uma literatura imensa dizendo que quebrou a barreira interna e externa, porque isso aqui é um meio contaminado. A quantidade de problema que o cara pode ter, desde reumático, tem literatura e trabalho já falando de AVC seco e câncer de mama, tudo por bactéria bucal. Sim. É que a casuística é pequena, certo? Mas existe. Mas é que nem fizeram uma reportagem, saiu no jornal, tudo quanto é lugar, que teve uma pessoa que por causa de uma endodontia teve um derrame. Esse foi divulgado. Ah, mas é um caso, mas se você for sorteado, velho, é aquela história, tá certo? Então, eu acho que assim, tem essa questão, do mesmo jeito que tem as manifestações sistêmicas, que é esse ponto que eu estou trazendo aqui, dessa mudança de estilo, que vão mudar as questões bucais. E nós temos que desenvolver o nosso trabalho e dizer como tem que fazer e tudo mais, tal, o menor desgaste, a cirurgia mais bem feita, Sim. os materiais mais bem feitos. Mas, cara, dá uma olhada no paciente antes. Se ele for diabético, já não. Opa, peraí, não é assim. E aí eu falo que. O cara tá fazendo radioquimioterapia, opa, eu preciso. Você tem espera. Sim. E aí piorou o quadro que você tem. O cara que não foi bem informado, fez um curso de qualquer jeito, o paciente desesperado para ser atendido, e aí o cara não sabe falar, espera um minuto. Né? Não. E eu acho que, além da pressa do negócio, eu tinha uma coisa que eu achava extremamente boa minha. Eu sempre tive o meu limite. Não, na minha construção, na minha carreira. Chegava um determinado paciente com um determinado procedimento e eu achava que eu não estava Você não domina. pronto, Não. eu ia buscar ajuda. E tá tudo Fica pra certo. outra, né? Você chega no Tá médico. tudo certo. Você chega no médico, o cara é cardiologista, ele só porque tem um problema renal, ele não vai tratar os problemas. Ele te vai. manda pro nefro. Exatamente. O dentista quer resolver tudo. Não precisa. Não precisa disso. E era, Você entendeu? Você e era corre o justamente risco. sobre isso que eu ia falar. Às vezes você vai estar fazendo um tratamento para você. Isso. Você vai submeter o paciente a uma nova cirurgia para tentar melhorar. Para quê? Se você sabe que a previsibilidade é pequena, por que você vai submeter ele a um risco cirúrgico de uma nova cirurgia? Porque você acha que. Não, para. Então, ótimo, às vezes pode ser inimigo do bom. Então tem que ter esse bom senso também. Você comentou, eu não sei, passo, ou eu sei. E será que precisa? Mas eu vejo que o problema hoje, o despreparo na formação, leva as pessoas a não conhecerem os seus limites. Isso. Quanto mais você estuda, mais você Mais conhece você- as suas limitações. Agora, Mas você sabe que você sabe por nada. quanto mais você estuda, mais você sabe que você sabe menos cada dia. Isso. Né? E que você começa a conhecer seus limites. Quando a pessoa não tem conhecimento, e muitas vezes aí pela Não formação, consegue mensurar as consequências. ela não né? mensura o problema que ela pode causar. Isso aí. Então ela causa um problema, muitas vezes sem querer, mas ela causa um problema Sim, pela sim. falta de conhecimento daquilo que pode causar. Né? Eu acho que isso é uma coisa que hoje a gente vai ter repensar a odontologia, a formação de como corrigir isso. Né? Porque nós formamos centenas de milhares de dentistas no ano no país e essa pessoa entra no mercado de trabalho, o que ela vai fazer se ela não tem conhecimento? É verdade. Né? Algumas coisas mudaram, mas, por exemplo, antigamente, né, muitos anos atrás, você se formava, você tinha que esperar 2 anos para fazer uma especialidade. Isso. Na nossa época era assim. Né? Agora- É exatamente isso. Por que que isso? Isso tinha uma lógica. Sim. Então, eu vou colocar o profissional, ele vai trabalhar como um clínico geral, ele vai ver ele vai aprender o básico, Básico, ele vai ver depois aonde ele ele vai- gosta, o que ele isso. gosta de fazer, e aí ele vai se especializar. Hoje o cara sai e ele amanhã ele está fazendo um curso de harmonização facial. Amanhã ele está fazendo um curso de faceta, amanhã ele está fazendo um curso disso, daquilo, e ele, daqui 3 dias ele está atendendo no consultório aquilo que ele aprendeu em um final Ele de semana. pulou uma etapa importante. E aí como é que faz? Ele não tem conhecimento, o paciente chega na boa fé e os dois vão caminhando aí pro buraco juntos, né? Esse é o problema. E um pouco vai do que você falou, Claudio, assim, quando você fala isso na sua posição, esse cara não quer que a gente participe do mercado. E não é isso. Ele não quer. Não quer Não é, concorrente. meu amigo, nós estamos tentando dizer para você, cuidado. Hoje na medicina, também estava assim, fazia a graduação e fazia já a residência já em uma especialidade. Hoje, residência todo mundo fazendo clínico geral e depois uma especialização. Sim.
que voltou de novo o conceito de olhar esse todo aqui. E às vezes a gente ouve algumas críticas, né? É isso que você falou mesmo. Ah, tá falando isso porque quer fechar o mercado. Porque são antigos. Eles não querem que saia debaixo do braço Não deles. tem nada a ver, porque tem muita gente nova, com 1, 2, 3 anos de formato, que é extremamente capacitado, corre atrás, vai estudar e está fazendo uma odontologia de primeira. Exatamente. Agora, você não pode fazer uma odontologia que não é a ideal, que não tem base, e falar que aquilo é de primeira só porque aquilo é mais simples, porque aquilo é mais fácil. Porque a nossa profissão não é uma profissão do fácil, Não, é uma profissão do difícil. sim. A gente pode tornar isso simples em alguns pontos, Mas ela é uma é profissão difícil, que Tecnicamente. tem muita responsabilidade. E não é só, vou fazer porque é fácil e tá segurando o mercado. E quem está segurando o mercado tem milhares de milhões de pessoas no mundo. Quantas pessoas você consegue atender numa semana, num mês? Você vai ter paciente para todo mundo. Lógico. Agora é duro você ver que as pessoas estão sendo mal atendidas por uma falta de preparo. Essa é a grande questão. É um problema que é extenso há muito tempo, vamos dizer assim. Porque na prática odontológica, inclusive, é terrível você falar isso. Mas na minha época, o que eu mais fazia era corrigir trabalho dos outros. Sim, E o hoje é igual. retratamento. O retratamento existe até hoje. E hoje Concorda cada vez comigo? aumentando mais. É muito triste isso. Você dizer o seguinte, eu pegava muito paciente. Não, eu pegava mais coisa que eu tinha que refazer do que coisa nova. Então aí você fala, pô, mas pra quê? Por Vamos quê? pegar a nossa área que é dentista, odontologia estética. Não é normal um paciente com 21, 22 anos ter feito 3, 4, 5 vezes facetas, não. facetas na boca. Concorda comigo? Sim. Vamos voltar para a literatura. Quanto tempo dura um bom trabalho de cerâmica? 20 anos? Sim, é isso aí. 21, 22, Isso aí. 23, 25 anos? Isso aí. Quanto tempo dura um bom trabalho de resina composta? 8, 10, 12 anos? Sim. A gente tem estudos aí de pelotas com 20 anos de resina na boca. Como é que uma pessoa com 20 anos tem 3 vezes o trabalho na boca? É uma preocupação, é isso mesmo. É uma preocupação, foge totalmente daquilo que a gente buscou a vida inteira, que Sim. é intervir menos, É isso aí. cuidar menos. Aí você, um paciente jovem, você está intervindo 3, 4, 5 vezes. E você concorda comigo? Se ele está na terceira vez, ele tá no terceiro ou quinto dentista. Ou seja, o cara que fez isso de uma certa forma não fidelizou e esse paciente não continuou com ele. Eu tive paciente que. Teve uma hora que eu tive que abandonar a vida clínica Sim. por outros motivos. Eu não conseguia. O paciente não queria Porque deixar parecia você. filho. Eu O falei, paciente eu queria- não tenho Não filho sou do seu tamanho. pai, não sou seu pai, né? Né? E assim, indicava o cara que trabalhava no consultório do meu lado. Não, mas você não vai estar. Não vou estar, mas e se eu morrer? Não, se eu morrer é outro problema. Mas você Mas não você vai tá morrer. vivo. Meu pai foi mais dentista há difícil. 52 anos. Sim. E eu e meu irmão somos dentistas. Até hoje, os pacientes dele chegam no consultório, está aposentado há 3 anos. Falam, seu pai não vai voltar a trabalhar? Fala assim, não vai voltar, ele Isso, trabalhou mas 50, esse- tem mais de 80 anos. E isso tem um Porque a valor. pessoa- isso tem um valor enorme. Eu falo, não tem mais, não dá. O dinheiro não paga essa fidelidade É isso de aí. um paciente tratar 50 anos com uma pessoa. É isso aí. É isso aí. Essa semana passada eu atendi uma paciente que falou assim, Adriano, eu trato com o seu pai, eu tratei com o seu pai 50 anos. Entrei no consultório do seu pai, eu tinha 12 anos. Seu pai ele foi meu único dentista a vida inteira. Como é que hoje um cara faz 3, 4 tratamentos e ele não volta lá pro cara para reclamar? É, Ele vai em outro. mas E outro. eu acho que são coisas que é difícil de a gente explicar, mas eu acho que a gente tem que brigar, né? Continuar insistindo na história. Porque são coisas assim, que você falou assim, não tem. Evidentemente depende de cada um, cada personalidade e tal, mas tem coisas que realmente não tem preço, né? Não tem. Um dos videocasts que eu acabei fazendo aqui, estava a doutora Luciana Sargoloso aqui. Né? Foi minha aluna há 35 anos atrás. Que legal. E ver que ela está aqui, pô, professora, dando curso, não sei o que, não sei o que lá. Tem preço. E ela falou pra mim assim, pô, foi minha professora. Eu falei, você vai falar que foi 35? Fala que foi 15. Fala que Ah, professor só, diminuída, né? tal, não sei o quê. Mas é muito gratificante pra mim. Você plantou uma semente. Entendeu? Porque ela falou assim, pô, muita coisa do que eu faço hoje começou com ele aí. Isso tem um valor pessoal, que eu acho que assim, essas pessoas não podem perder essa oportunidade, né, de conquistar isso. E a gente tem que ficar brigando aqui. Eu acho que hoje a gente tem um problema na odontologia que é assim, quem são suas referências? É, Quem é a referência para o jovem? sim, sim. Né? sim. Eu lembro que quando eu estava lá na faculdade, minha referência era assistir um curso do professor Baratelli. Sim, sim. Né? Eu falava, nossa, que aula!
Que coisa incrível, quanto conhecimento, né? E outros tantos. Hoje, muitas vezes a referência do cara é o cara que tem 200 mil É seguidores, isso aí. 300 mil seguidores no Instagram. É. E aí você fica pensando assim, tudo bem, ele pode até fazer um bom trabalho. Todo mundo, isso não é um problema. O problema é assim, ter só seguidores, isso Referência. basta. É isso aí. Não basta. E Se outra, tiver 200 mil seguidores e tiver um ótimo conhecimento, uma boa base, tá perfeito. e incluiria o seguinte: você passa esse conhecimento de maneira correta, Correta. porque também não adianta falar assim, o cara pode ser o melhor do. Isso aí vamos para a área antiga, Aham. que era muito comum. Eu tive experiência, tive professores que, do ponto de vista didático, era uma desgraça. Sim, sim. Mas tecnicamente, Maravilhoso. o cara era um monstro. Mas punha ele no tablado lá, era difícil aguentar a aula dele. Já você tinha professores que iam super bem na parte de coisa, mas na parte prática, então assim, é conciliar Os estas duas coisas. Se você quer ensinar, Porque senão você vai ficar com isto, que você pode até ter o conhecimento, mas na hora você tem que tangibilizar isso de alguma forma. E aí eu tenho um grau de dificuldade de, em determinado curso de 2, 3 horas, você vai fazer o cara. Porque, escuta, a nossa profissão, ela é desenvolvimento de habilidade e treino. repetitivo. É Treino. o desenvolvimento. Eu fiz uma cirurgia de garganta. E o médico que me operou, é muito gozado, porque eu fui no escritório dele, ele tinha várias peças, bicicleta, cama, tudo feito com fio de cabelo. Para ele treinar, dado que corda vocal é muito delicado. Olha só. Olha onde o cara Olha foi. só. Incrível. Você tem a bicicleta, o guidãozinho, tudo, não sei o quê. Tudo com fio de cabelo, sabe, ele fazendo. Sabe, Rui, o que você falou no começo do imediatismo atual? Isso é um grande problema. Sim, O aluno, ele acha que ele vai fazer um curso e ele vai sair daquele curso fazendo uma maravilha. sim. O curso vai dar uma base. Sim. Ele só vai ficar bom treinando, Isso aí. treinando. E não é essa? Ele vai ter que fazer 1 milhão de cursos, não, vai ter que treinar sozinho, né? Isso Vai aí. ter que correr E vai ter que ir sozinho. até o limite que ele sabe que ele pode ir. Quando chega um paciente, eu não sei fazer aquilo, para. Né? E Volta não pra tenha trás, vergonha. Não tenha vergonha. Tenha vergonha. E assim, hoje em dia, é que eu falo assim, alguns paradigmas a gente quebrou, porque, inclusive, para mim, na minha época, para mim ligar para o professor era um drama. Porque como é que eu vou falar com esse homem, vou ligar, que fui aluno professor não era dele. Nem vai acessível. atender. Não, era uma coisa muito distante. O senhor não era Hoje acessível. acabou essa distância, existe uma. Que pro bem e pro Liberdade. mal também de vez em quando. Mas assim, existe uma relação muito mais próxima. Pra gente era muito mais difícil. Mas você tem que correr atrás. Né? E eu acho que isso é super importante a gente firmar e ficar batendo um pouquinho na tecla. Eu acho que não tira o fato de continuar passando as técnicas, o desenvolvimento das tecnologias, os materiais, tudo que surge de novo. Eu acho que isso é super importante. Né? Mas assim, precisamos resgatar um pouquinho essa conversa. Entendeu? Precisamos provocar isso e assim, a gente que é meio formador de opinião, acho que tem meio obrigação. Eu acho que as pessoas estão pensando um pouco de maneira diferente hoje. Não é só na odontologia, acho que tem um olhar hoje um pouco mais preocupado com essa questão da alimentação. Sim. Né? As pessoas estão se cuidando um pouco mais hoje. Eu falei, a pandemia trouxe um problema, mas também trouxe uma outra preocupação, porque o bem mais valioso que você tem hoje é saúde, porque se tem um troço que não discriminou se você era mais rico, pobre, verde, pandemia. amarelo, preto, assim, você ficou doente, nego, você vai morrer do mesmo jeito que o cara que tem milhões. Assim, cuida disso aqui, porque isso aqui tem a doença ela não escolhe. Mas queria falar também que vocês falassem um pouquinho aí de novidades na área de vocês, o que tem de importante aí. Eu falo que a periodontia, hoje ela acaba tendo uma visibilidade um pouco maior, né? Eu falo que ela ficou muito tempo, como lá atrás a gente aprendeu quando eu tinha cabelo, que era enxugar gelo. Hoje não. Hoje eu falo que diante de tanta informação, diante de tanto esclarecimento do paciente, hoje nós conseguimos fazer uma periodontia um pouquinho mais
moderna, digamos assim. Principalmente porque dentro dos instrumentos, o qual eu posso falar bem, estava segunda-feira em reunião com uma empresa norte-americana de instrumentos, referência no mundo, e estamos trazendo algumas novidades para a universidade onde eu dou aula, e eu falo que hoje, cada vez mais, essa instrumentação híbrida, digamos assim, entre ultrassons e instrumentação manual, está muito mais efetiva. Tanto naquele nosso calcanhar de Aquiles de uma cureta básica, que era uma fiação, hoje nós já temos instrumentais com ligas muito trabalhadas, muito mais resistente à perda desse fio de corte. Então eu falo que dentro daquela instrumentação manual está muito mais moderna. E hoje eu tenho proximidade de uma empresa também de ultrassons que está muito assim, eu falo, muito tranquilo para o paciente. Então eu falo que hoje uma instrumentação de uma bolsa periodontal é muito efetiva. E eu falo que dentro da modernidade não tem nenhum tipo de trauma, né, nenhuma sequela, assim, pensando que final de década de 90 fazíamos retalho para raspar uma boca. Hoje eu falo que é muito mais tranquilo. Mas eu falo que a periodontia teve um olhar diferente quando conseguimos fazer uma interação entre a estética vermelha e a estética branca. Nesses 0,5 milímetros a 3 milímetros de espaço biológico, quando os periodontistas começaram a trabalhar em conjunto com o pessoal da prótese, da dentística, trabalhando nessa transição de uma área de uma maneira muito refinada, tudo ficou com muito mais previsibilidade. E diante da parte de medicina periodontal, como você comentou, eu falo que hoje a quantidade de fármacos, como a empresa que você faz parte, entre outras, é muito abrangente. Então eu falo que nós temos um portfólio muito maior, desde a prescrição de uma pasta de dente. Sim. Eu falo que hoje nós temos que ter esse cuidado, pegar no paciente, ver quais são esses hábitos que ele tem, como ele pode ser adequado a determinada pasta. Eu falo que nós temos a referência da faculdade da Universidade de Campinas, de Piracicaba, como referência, não vamos citar nome de professores, mas como referência dentro dos dentifrícios, entre outros professores. Então eu falo que hoje, cada vez mais, no meu dia a dia clínico, eu faço uma odontologia personalizada. Eu sempre gosto de comentar que eu sou um slow dentist. Eu trabalho no meu tempo. Ontem eu atendi um único paciente, porque eu preciso, para fazer uma tunelização de 6 dentes num paciente que toma um ansiolítico, de meio período, porque eu não posso fazer nada rápido nele. Eu preciso de um sol anestésico que tem um pouquinho mais de invasão fisiológica, que pode dar uma alteração fisiológica, como uma taquicardia. Esse paciente que já tem uma ansiedade pode confundir. Então eu falo que cada vez mais hoje os tratamentos são personalizados e dentro dessa anamnese nós conseguimos personalizar a ciência, a adequação financeira e a adequação fisiológica. E a periodontia, eu também tenho outras especialidades, né? Mas eu falo que a periodontia me traz um conforto muito grande quando eu consigo conjugar todos esses detalhes dentro de uma bela anamnese. E eu falo que falar de periodontia e não falar de planejamento básico é você não ser um bom periodontista. Não tem jeito. Exatamente. Lógico que não se livra da uma coisa da outra. Tecnicamente, fazer um belo recobrimento, tecnicamente, fazer um belo aumento de coroa clínico, que eu sempre gosto de comentar com os alunos de pós-graduação, que esse aumento de coroa clínico você tem que levar todas essas bases, todas essas informações, tanto da anterior para posterior, diante de uma prótese, levar em consideração aquele fenótipo periodontal. Eu falo que a partir do momento que um protesista, um professor de dentística vê um fenótipo periodontal, ele vai ter uma previsibilidade maior. Então eu falo que a periodontia se modernizou nesses pequenos detalhes, que é uma especialidade delicada, de detalhes, de instrumentos delicados, então tem que ter um planejamento muito minucioso. E diante da tecnologia de tomografia de imagens, né, eu falo que cada vez mais conseguimos trabalhar com previsibilidade dentro dos guias periodontais para aumento de coroa clínica, para implante. Eu tenho o privilégio de correr alguns lugares fora do Brasil e a gente vê que
a periodontia e a implantodontia são coisas únicas. Eu posso falar que como periodontista e implantodontista, cada vez mais estamos próximos de democratizar um tratamento, Muito legal. tanto de implante quanto de periodontia. Legal. Como assim? Se eu pego um menino como o Paulo ali, que acompanha a gente, e vai fazer o implante, daqui 10 anos ele vai fazer 80% dos implantes guiados. Eu, daqui 10 anos, vou estar fazendo 50%, porque eu tenho habilidade. Eu faço implante há mais de 20 anos. Então, para mim é muito mais natural. Mas eu falo que a tecnologia, quando bem utilizada, e eu vejo que tem muita gente utilizando bem, lógico que dentro de uma universidade, eu sou recente lá, né, a expectativa era que fosse um número grande, é pequeno, mas tem pessoas interessadas ainda. Lógico. Então eu falo que, diante de todo esse saudosismo da nossa época, eu ainda vejo uma luz no fim do túnel. Sim, A sim. periodontia, eu vejo que ela cresceu muito, e eu passo isso para os alunos, porque ela é uma disciplina que traz um retorno financeiro. Diante de N fatores, você fazer um controle periodontal, uma raspagem periodontal, você também está transformando um pouco do seu conhecimento, da sua técnica em dinheiro, está monetarizando. Então eu falo que a periodontia ela tem essa vantagem também. Então busco sempre motivar os alunos da periodontia básica nesse sentido, mas também seria hipócrita de falar que a dentística é um carro-chefe. Eu mesmo sendo professor, sendo referência de periodontia, sendo implantodontista, ainda tenho o meu dia a dia 40% de dentística, fazendo restauração, fazendo faceta, fazendo prótese. Então eu falo que, lógico que o dia a dia de um clínico geral, ele vai ter ali no mínimo 50% de dentística. Então por isso que a procura para dentística é muito maior. Sim. Lógico, o conhecimento da dentística é muito mais amplo, as técnicas são variadas, mas nós não podemos fugir do básico, que é a prevenção, a motivação e o conhecimento do seu paciente, para que você consiga planejar uma bela dentística, uma bela prótese. Então eu falo que a periodontia está moderna, ela está minimamente invasiva como tudo, mas ela também utiliza sempre os conceitos básicos como em qualquer área. É muito legal. Eu, volto a dizer, fiz reabilitação e tudo mais, tal, mas para mim, hoje, pelo que eu vejo acontecendo, e lógico, a parte estrutura dura, ela sofre um monte de consequência. Mas para mim, o grande sinal de alerta é o periodonto. E eu fiquei curioso, porque nas pesquisas que a doutora Olinda fez, esse negócio do poder do oxigênio, né? Que mata as bactérias anaeróbicas, aquela história. E eu juro por Deus, cara, foi assim, eu não sabia que a área menos oxigenada da boca é o sulco gengival. Por isso que ali se acumula o maior número de bactérias. Foi ignorância minha. E aí eu falei assim, no final das contas, a gengiva é a coitada. É ela que sofre todas as ações. É a que toma a porrada primeiro. Né? Então, assim, por isso que eu acho que assim, você tem razão que ainda a gente tem, o volume de dentística ele é grande. Mas o sinal e onde você tem ali a indicação talvez mais nítida de que isso vai vai ser longe ou vai ser perto, é a própria textura, aparência da gengiva. Ali você tem um sinal super Você sabe onde vai chegar, né? Com certeza. Mas eu acho que a periodontia, o periodontista mesmo, dificilmente vai ser. O trabalho dele dificilmente é substituído. Não, né? é impressionante. Porque eu vejo, por exemplo, na nossa área de dentística, fazer uma restauração está cada vez mais sendo robotizado. Né? Hoje é possível você, com a tecnologia, você escanear, softwares de planejamento. Daqui a pouco você vai escanear, apertar um botão e do outro lado vai sair uma restauração pronta, seja fresado, ou impresso, enfim. E hoje inclusive eu estava falando no nosso curso ontem, como mudou, né? Porque antigamente nós tínhamos que fazer um preparo o mais retentivo possível para reter o material que é uma amálgama na época. E hoje, cada vez mais, nós devemos fazer preparos mais expulsivos, porque para você cimentar uma peça que é fresada ou impressa fora da ela boca, precisa ter um eixo de inserção. Então, olha como as coisas mudaram, né? E
Mas assim, eu acredito que apesar da tecnologia ter evoluído tanto, eu acho que dificilmente. Outro dia eu vi uma lista até de profissões que vão sumir com a inteligência artificial. Sim. Não é pouco, não. Não. Muitas. Não, muitas. Mas a odontologia não. Porque por mais que a máquina faça uma instalação, quem que vai cimentar? Mas aí não tem jeito. Quem que vai preparar? Hoje eu tenho uma convicção muito grande do que você está falando, que assim, o fato que é a maneira, bem ou mal, que a odontologia precisa ser tratada, é muito difícil de ser substituído. Sim, Muito difícil. Algumas áreas, processos. Agora, algumas áreas, por exemplo, medicina, radiologia, que vai ter um problema. Porque se capaz de você entrar numa máquina, o cara vai tirar o selo, virar no avesso, ou vai fazer um scanner, do scanner já vai, entendeu? Mas acho que daquelas que depende hoje, inclusive, de uma atribuição. E porque assim, eu brinco assim, a gente tem uma profissão esquizofrênica, né, velho? Você olha pro rosto, olha pra boca, olha pro dente, olha. E vai fechando ali o seu. Vai ser difícil achar um robô que faça isso aqui. Nesse Ele vai nível passar de direto, né? Tudo bem, pode até ser que aconteça, Eu mas. acho que a tecnologia ela vai deixar as coisas mais equalizadas, assim, sabe? Então, por exemplo, antigamente para você ser um bom dentista dependia de muito treino Isso. para você se tornar um bom dentista. Ou você era um Perfeito. cara extremamente habilidoso, você Isso. nasceu habilidoso e aí você, qualquer coisa que você vai fazer, você faz. Eu lembro que a gente tinha um amigo na faculdade, o Atila fez faculdade comigo, tem um amigo nosso, chama Eduardo. Qualquer coisa que aquele rapaz ia esculpir ficava bonito. Mas na época ninguém sabia esculpir nada, porque a gente estava na faculdade e ninguém esculpia nada. Mas direito. o cara tinha o dom O de. cara tinha o dom de esculpir bem, ele tinha uma habilidade. Então, com pouco que ele olhava, ele já conseguia reproduzir. E eu lembro que eu não era assim. Tem que treinar. Treinei muito para conseguir fazer uma restauração decente, né? Eu acho que a tecnologia vai deixar isso de uma forma mais simples. Simplificar. Então, você, mesmo que você não tenha muita habilidade, a máquina vai suprir essa habilidade. Só que os conceitos básicos de diagnóstico, Não tem do jeito. preparo correto, da tem indicação, Se o cara Pra tem cima. hábito X ou Y, isso aí não isso tem aí jeito. ninguém vai tirar da gente. Isso aí. Então ela vai facilitar, por um lado, a falta muitas vezes da habilidade que algumas pessoas têm. Isso. Mas foi aquilo que a gente conversou no começo. O conhecimento, porque a gente vende procedimentos. Isso. Mas vai chegar uma hora que a gente não vai precisar vender tanto procedimento, Mas a gente mais vai vender mais conhecimento. conhecimento. Isso aí. Porque você vai ter que saber quem indica, como Isso aí. faz, quando faz e por que faz. É isso aí. Eu tenho um rapaz que ajuda a gente na gestão lá do consultório. Ele é um gestor, né? Nessa parte de gestão, tal de consultório, e ele tem algumas clínicas odontológicas, como se fosse uma franquia. Certo. E ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, olha, vocês são gestores da sua clínica, mas vocês são dentistas. Então na hora que dá um problema, vocês sentam e resolvem. É isso aí. Porque vocês são Agora, dentistas. ele. Eu não sou dentista. Então ele falou assim, eu não sei, por exemplo, como planejar um caso. Então se chega um paciente com um caso e eu não tiver na minha clínica alguém que saiba planejar, Eu não aquilo, tenho- com experiência, eu não consigo resolver. Então, isso ninguém vai tirar da gente. Agora, a tecnologia que está entrando muito forte, a parte digital, ela vai facilitar alguns fluxos. Eu acredito que isso vai deixar muito mais Eu acho que vai melhorar do ponto de vista, inclusive, de conforto para o paciente. conforto. Porque assim, não que. E aí tem a questão do conhecimento, que assim, a gente estava discutindo também num outro videocast aqui, o Dora, né? Ah, É um pouco sim. do Dora e tal. É assim, o cara, a hora que você fez o procedimento, levou 15 minutos. Sim. Ele fica respondendo, pô, foi rápido esse negócio aqui. Só que antes, lá, você ficou analisando o caso lá, 1 hora e meia, que você fazia antes no paciente. Não é que você deixou de. É que nem aquela Vai melhorar história, né? muito Você tem pra a ele, chave mas- de fenda e o parafuso. Quanto custa? A de fenda custa R$10, o parafuso custa 1. Mas qual parafuso apertar É. e como usar a chave de É, fenda não no tem lugar jeito. certo é o conhecimento que vale milhões. Por que você mediu a espessura da parede, se tinha cano atrás, se não sei o que, não sei o que lá. entendeu? Entendeu? Esse tempo Qual gasto parafuso apertar? não vai aparecer lá. É o conhecimento. Que eu acho que é o que vale. Gente, eu queria agradecer muito, primeiro, a presença de vocês aqui. Eu sempre aprendo muito. Às vezes falo demais também, né? Que isso, Falar. a gente aprende com Eu você. brinco com as pessoas assim, sempre vem parado com o cavalo,
uma meia hora, você me puxa de lá que eu já estou conversando com ele. Então, assim, eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho esses temas aqui, eu acho que super importantes, até para essa rapaziada que está vindo agora, entender a intenção nossa. Nosso desejo é que eles sejam profissionais. A gente tem que sentir orgulho. Eu tenho falado isso, nós estamos no topo da odontologia do mundo. A odontologia brasileira, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu arriscaria falar que é a melhor. Eu só não falo porque talvez a gente não tenha tanto acesso à tecnologia que os caras têm por uma questão de recursos e tudo mais tal, de acesso. Mas eu não tenho dúvida de que nós transitamos no nível lá em cima. Só que aí isso ainda é um pouco de, né, que está pertencendo a esse grupo. A gente quer que outras pessoas façam parte disso. Só que isso, de novo, vocês têm que ter um pouquinho de paciência, né? Ralar um pouquinho, né? Fazer as coisas Ter acontecerem. casuística, né? Ter o seu time de Experiência, fazer. As coisas demora. vão acontecer. E se acontecerem, vão acontecer de forma. Como é que eu falo? Sólida. Sim. Você não perde mais. Né? Então, assim, senão você vai ficar a vida inteira correndo atrás. Patinando. Enxugando gelo. Né? É cara que fica lá tendo que conquistar todo dia um cara novo. Né? Que é uma situação que eu acho que eu não sei, ele pode passar uma outra pior, que é a que eu passei, tentar tirar, se livrar e não conseguir. Mas assim, isso foi depois de muito tempo. Alguns anos, né? Então eu queria que vocês pudessem falar alguma coisa para a gente encerrar. Sim, eu gostaria de agradecer a KG, agradecer ao Domed, você, Rui. Feliz demais em participar mais um ano, espero que tenham Mas mais. muitos outros vão vir aí. Acrescentaria um detalhe. Recentemente estive num curso lá em Paris e aí a professora comentou que vocês têm os melhores dentistas do mundo. Aí nós comentamos, e os piores também, viu? Ah, bom, isso Esse outro lado também. Tem que tomar cuidado na dimensão. Mas eu falo que eu fico muito feliz de estar ao lado de dois amigos aqui, o professor Cláudio e o professor Adriano. Feliz de estar ao seu lado. Passando um pouquinho da nossa experiência, como você comentou, não é por um acaso. Eu falo que tudo é muito difícil, muito custoso, mas muito prazeroso quando você faz com o coração, com emoção. Então você levanta todos os dias motivado para fazer o que você gosta. Então você enfrenta qualquer coisa. Falo que esse é sempre o grande desafio. Só fazendo um adendo, como você comentou, às vezes a gente precisa de um momento de reflexão. Esse final de ano eu fiz uma viagem sozinho de bike e eu tenho esse problema igual você. Onde eu paro, eu faço uma nova amizade. Porque me falou, você vai sozinho? Eu falei, não, primeiro que eu vou acompanhar de Deus. E segundo, que fique tranquilo que eu vou falar. Que eu vou conhecer com Deus. E conheci um, conheci outro. E eu falo que essa alegria está dentro da gente. Sem dúvida nenhuma. Feliz de ser uma pessoa assim e espero continuar por muito tempo. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela A presença. gente que agradece. Doutor Cláudio. Eu também gostaria de agradecer a KG, você, Rui, aos amigos aqui presentes. O recado que eu queria até deixar para as pessoas, né? Quando carona que o Adriano falou, o que você achar que é fácil, né, dá uma olhada, vê se é mesmo fácil. Estuda por que tá daquele jeito, que é o que você falou da causa, né? Vê o que você fizer, que tipo de consequência vai trazer. Eu acho que essa análise, essa reflexão, eu acho que te torna um cara profissional cada vez melhor. Então acho que a gente tem que não só ser imediatista, como você comentou, pega o caso, vamos fazer, e pronto. Né? A gente tem que pensar, por que tá assim? Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu deixar de fazer isso, vai acontecer isso. Então acho que essa reflexão, por mais simples que seja o processo que você vai fazer no consultório, eu acho fundamental até para a nossa evolução, assim, como profissional e ser humano. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui contigo. Bom, também queria agradecer a Rui, ao Domed, a KG É sempre um prazer estar entre amigos, né? Essa conversa sempre boa, né? A gente vai aqui, gasta, né? Usa esse tempo para compartilhar um pouquinho do que a gente acredita. Isso é muito importante, né? E que essa oportunidade tenha muitas outras aí pela frente, se Deus quiser, né? Como você falou, a saúde é o mais importante, né? E realmente, né? Que eu acho que a gente está aqui no sentido não de criticar ninguém, não é essa a ideia, né? A ideia é mostrar que o caminho, ele tem que ser construído aos poucos, né? Como você falou, para se tornar sólido, né? Eu vejo isso, que cada dia a gente vai melhorando. Quando você acha que você já aprendeu tudo,
Cuidado. 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 E aí o tombo é grande, É. porque na realidade, quando você chega nesse ponto, aí você pode ter a soberba de achar que sabe Isso. muito, E aí são você não cometidos sabe os nada. grandes erros, é Né? isso aí. Então, na realidade, eu acho que a gente todo dia aprende. Né? Sem dúvida. Você abre a internet, tem a tecnologia, tem o Instagram, você aprende uma coisa nova com outro, você aprende uma coisa aqui numa conversa, você aprende fazendo um curso. Você pode ter 20 anos, você vai estar sempre aprendendo. Aquele que acha que já aprendeu tudo, Esse está fadado ao tá fadado ao fracasso. fracasso, né? Então acho que é isso mesmo. Então acho que a gente tem que entender que a odontologia é uma profissão linda, maravilhosa, a melhor profissão Eu do também mundo, né? É uma profissão tão bonita, a gente pode causar tantos benefícios para o paciente. A gente só precisa entender que para chegar lá, vocês demoram um pouquinho. Tem um caminho. Né? E tem um caminho que a gente vai seguindo aí junto. É, né? assim, eu sempre brinco, né? A grande satisfação da nossa profissão é que você transforma a vida das pessoas. É o privilégio de você fazer parte de um grupo de profissionais que é capaz de mudar a vida de uma pessoa, é de um nível de seriedade que, no mínimo, você tem que pensar como é que eu adquiro este direito de fazer parte, de transformar a vida de alguém. E outra que eu acho que cabe muito no que o professor Cláudio falou, assim, tem uma máxima que eu sempre digo, assim, que serve para a reflexão das pessoas. E eu usei isso para algumas coisas na minha vida. Queira para os outros o que você quer para você. Ponha-se no lugar de consumidor. Se você tivesse sentado na frente de um dentista, como é que você gostaria que a preocupação dele fosse com você? Porque quando você é consumidor e está com o médico, você exige dele determinadas coisas. Você tem o mesmo nível de exigência com você como prestador? Sim. Eu usei uma experiência disso muito tempo que o pessoal falava assim, pô, você tem umas secretárias que trabalham super bem aqui, não sei o quê. Como é que você faz o treinamento? Eu falo, simples. Eu pego uma folha de papel, sento na frente dela e falo assim, quando você vai no consultório da sua médica, como é que você gostaria que ela te atendesse? Escreve. Ah, eu queria que ela estivesse sorrindo, que não sei o que, não sei o que, não fez o cafezinho, Perfeito. vira a página, ela faz. Assim, Faz igual. Isso é o treinamento. Faz igual. Perfeito. Entendeu? Então eu acho que assim, acho que foram as dicas. Faça aqui. no outro aquilo que É que você você gostaria quer que fazer fosse você, com se põe no lugar do outro. Acho que Esse ano eu li um livro também nas férias, como o Cláudio falou, é um livro que eu tô lendo, é um livro que conta a história do Walt Disney. Sim. E é um livro Muito legal. que fala desde a infância dele. Ele faliu quase umas 5 vezes. Ele só deu errado. Começo só deu errado. Era sucesso e fracasso, sucesso e fracasso, sempre com a corda no pescoço, dívida aqui, dívida ali. Aí você vê uma empresa daquele tamanho hoje, você vê o Walt Disney no auge. Mas você não vê O que 5, 10, 15, 20 anos de sofrimento que o cara teve para conseguir se estabelecer. Então, para a geração nova, que vive que é tudo muito rápido, a hora que você tiver um fracasso, não fica frustrado, continua. É As isso coisas vão aí. melhorar. Levantou, cai, vamos continuar. É assim que tem que ser. Exatamente isso. Gente, muito obrigado. Então, Obrigado. vamos fazer a saudação do Vamos. rock and roll? Rock and roll! Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Isso aí.